dando continuidade à nossa jornada, né, de aprendizado, né, de envolvimento, né, do descortinar, né, da palavra do Senhor, né, a Bíblia Sagrada, né? Qual é o foco? Você lembra qual é o foco? Te instruir, te iluminar, né, te fazer realmente destravar, né, o conhecimento, né, de Deus, né? Por quê? Porque muitos consideram que não conseguem entender a Bíblia. Até começam a ler a Bíblia, mas deixa pelo caminho porque, né, o texto não lhe parece muito compreensível. O texto não lhe chama, né, a próxima leitura porque ele não entende aquilo, né, no qual ele está lendo. E aí a instrução, qual é a instrução? Você precisa compreender, né, as entrelinhas, aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Deus quis transmitir. Por quê? Porque foram homens que escreveram a Bíblia inspirados por Deus. Agora, o fato de ter sido inspirado por Deus, aqui na Bíblia, não só está aquilo, né, que, vamos dizer, que nós, seres humanos, julgamos, né, que é algo, né, que é puramente divino. Não, aqui é a experiência dos homens com Deus. Né? Aqui é a forma como os homens compreendiam a Deus, a forma como, né, os homens entenderam a Deus. Então, nesse período aqui, onde nós estamos aqui nos Salmos, né, é aquele período, né, que vamos chamar de lei mosaica, né, as leis, né, que Deus, né, deu ao povo judeu, e aqui aí vem os Salmos, né? Então tudo isso aqui é o entendimento, é a forma como os homens se relacionavam com Deus, né, a forma como eles percebiam Deus. E aí quando você chega ali no Novo Testamento, né, você chega ali no Novo Testamento e você percebe, né, que Deus, né, através de Jesus, né, você percebe que Deus, através de Jesus, ele vem, né, e se apresenta como um Deus de amor. O próprio Jesus diz assim, que Jesus, ele era a expressão exata do Pai. E aí, quando muita gente lê o Velho Testamento, aí fica em parafuso, porque vê, né, o texto dizendo que Deus mata, o texto dizendo que Deus fere, o texto dizendo que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus faz isso, faz aquilo, mas essa era a compreensão. Tanto ainda hoje os homens têm essa mesma compreensão. Por quê? Porque não procuram conhecer a Deus, não procuram, né, saber, né, sobre o Deus a quem eles querem proximidade, né, o Deus com quem eles querem comunhão, mas não se aprofunda, não busca conhecer a Deus. E aí Deus fica sempre distante, Deus fica no mais alto e sublime trono, excelso Senhor, Criador dos céus e da terra, e Deus vai ficando bem distante, Deus vai ficando distante, Deus vai ficando distante, quando na verdade o que Deus deseja é proximidade, o que Deus deseja é comunhão com o homem, trazer o homem ao padrão, né, ao padrão bíblico lá em Gênesis, quando Deus tinha comunhão com o homem, quando Deus tinha intimidade com o homem. Aí você pode pensar assim, por que Deus deixou? Por que Deus deixou Adão comer do fruto? Por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Ora, Deus, ele não nos criou como robôs. Deus só permite aquilo que nós permitimos. Porque se nós conhecermos a Deus e a sua vontade, ainda assim, somos nós quem decidimos se vamos ou não fazer a vontade de Deus. Nós é quem decidimos se vamos ou não obedecer a Deus. Por isso que muitas vezes você considera que não quer, não vou para a igreja, não vou para isso, não gosto disso, não gosto daquilo de Deus, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. A sua referência são as pessoas a quem você considera que errou, a quem você considera que não vive uma vida, né, vamos dizer assim, justa, digna, diante principalmente de Deus, a quem ele julga que honra, e diante dos homens aí piorou. Agora, aí você vai ter essas pessoas como seu padrão? Não, você não vai ter essas pessoas, porque o homem é falho. Se você pôr a sua confiança nos homens, quando os homens caírem, você cairá junto. Aí quando os homens fizerem algo, né, que foge à regra, aí você vai querer aplaudi-lo, aí ele vai ficar soberbo, ele vai ficar, né, metido, se achando, né, não irá dar a glória a Deus. É o ser humano. Agora, quando nós temos consciência, né, de que Deus é quem nos guia, Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos instrui, Deus é quem nos capacita a todas as coisas, aí a gente vai viver o melhor de Deus. Como eu sempre digo, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Né? Então, é nós que escolhemos. Se assim não fizermos, qualquer coisa que vier, no final dando certo, curte, festeja, se alegra. Se der errado, é culpa de Deus. E Deus, ele quer justamente te apresentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Para quê? Para que você vivendo, né, dessa forma, você coma do fruto,
né? Você realmente pare de estar se envolvendo em situações que estão te matando, te roubando e te destruindo. Entende? Porque há muitas situações que somos nós mesmos quem provocamos, somos nós mesmos quem criamos, nós mesmos. A gente entra para ver, eu digo enquanto ser humano, a gente entra para ver o que é que vai dar. Porque se eu me livrar, beleza. Mas se eu não me livrar, Deus me ajuda nessa que na próxima eu me ajude sozinho. E aí Deus não quer, né, que nós tenhamos esse tipo de percepção, mas que possamos compreender. Por quê? Porque no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. E se nós compreendermos as vozes que há no mundo, nós também iremos distinguir a voz que vem de Deus no nosso coração, para distinguir todas as coisas, porque o homem espiritual, a todas as coisas, né, ele discerne, né, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Naturalmente falando, né, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas naturais se discernem naturalmente. Então a gente tem que deixar cada coisa no seu devido lugar, e o espiritual de Deus, o conhecimento de Deus é que tem que reger nossas vidas. Olha, que salmos tremendo. Salmos 23. Quem nunca ouviu? Né? Quem nunca, né, teve contato? Quem não tem o desejo? Esse salmo se cumprindo na minha vida. Como eu quero esse salmo na minha vida. Todos querem. Mas os princípios. Quem não cumpre princípio, não cumpre propósito. Porque tudo na Bíblia tem um propósito. E o princípio também está lá inserido. Só que quando nós rompemos com os princípios, aí, meu filho, aí você está solto. Se romper com os princípios que regem as leis espirituais e até mesmo as naturais, e você sabe disso. Se nós rompermos com os princípios, e aqui está uma regra espiritual, se nós rompermos com ela, ou se nós não cumprimos com ela, o benefício não vem porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura, está estabelecido por Deus. Plantou, vai ter que colher, não tem jeito. Cada semente, né, conforme a sua espécie. Salmo 23, ele é tremendo. Olha o que ele diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que convicção. Para você abrir a boca, né, e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se isso for só uma frase, que já é linda, é uma frase linda, né? Quando soa no nosso coração, a gente... Aí chega, me arrupiei todinho. Me arrupiei todinho. Ai, que texto lindo. Se isso não for uma verdade no seu coração, é só um texto. Por quê? Porque o Senhor, ele tem que ser o seu pastor. Ou seja, você não deve se considerar dono de si mesmo. Você tem que entregar a sua confiança, a sua vida. Você tem que entregar as suas vontades. Lembra que o Senhor Jesus disse, você quer seguir após mim? Você quer, né? Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quantos estão dispostos a negar a si mesmo? Tem tanta gente que tem tantas coisas nas costas, tantos compromissos, responsabilidade, né? Satisfação para dar a B, a C, a D, fazer o Senhor meu pastor, né? Aí considera, ser crente, viver uma vida, não sei o quê. Aí começa encontrando desculpas naquilo que é indesculpável. Por quê? Porque para você considerar que nada vai te faltar, o Senhor tem que ser o teu pastor. O próprio salmista diz assim, eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Convicção de que numa situação ou em outra, Deus me supre. Né? Então, está aqui. Você tem que fazer o Senhor o seu pastor. E aí continua dizendo assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem te guia? O teu pastor. Ou seja, você não está andando a ermo, você não está perdido, você não está vagando como um moribundo, como um andarilho sem saber para onde vai. Se o Senhor, ele é o teu pastor, então você ouve a voz do seu pastor, você ouve os comandos, você ouve a instrução, né? E a tua caminhada, a tua jornada, ela vai ser sempre segura, ela vai ser sempre, né, protegida. Aí continua dizendo que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você não vai andar correndo risco. Você não vai andar, sabe, de uma forma, sabe, que você esteja desprotegido, porque assim como as ovelhas, existem as presas, né, existem, na verdade, os lobos, né, existem aqueles que vão tentar, né, capturar as ovelhas. No mundo, né, a Bíblia diz que o diabo, né, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao derredor, ou seja, Deus, ele está ao nosso redor e o diabo está ao derredor. Por que ele não se aproxima? Porque Deus te protege.
Porque Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra, para que você, sabe, ande, né, realmente seguro, guardado no Senhor. E aí, continuando assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que situações se levantem, ainda que, né, eu esteja numa situação de perigo, numa situação embaraçosa, numa situação em que, né, o mal, né, possa vir e me arrebatar, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, né? Não é muito comum para nós, mas lá para o lado, né, de Israel, lá na parte árabe, né, do mundo, né, os pastores, né, por eles andarem, né, pastoreando muito pelas serras, né, pelos montes, então eles têm uma vara. Para quê? Para na hora que uma ovelha se desgarra, ele com a vara ele guia. Na hora que a ovelha está no penhasco e está prestes a cair, ele vai lá e puxa. Tanto é que na ponta ele é dobrado, né, justamente para que faça esse apoio de arrebatar, né, a ovelha, para que ela volte, né, para o meio do rebanho, né, e ela não se desgarre, né? Então, assim, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. É interessante, né? Se você vê um pastor de ovelha, ele sai na frente, as ovelhas, elas... Por quê? Porque as ovelhas sabem que para onde o pastor vai, ele vai para lugar de suprimento, lugar de água, lugar de alimento, né? Lugar onde realmente vai ter, né, abundância. Aí o quinto diz assim, ó, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, né, com óleo e o meu cálice transborda. Se você fizer o Senhor o teu pastor, ai, meu amigo, aí é guardado, como diz, é suprimento, é quando você está, por exemplo, quando você está com a sua família naquele ambiente prazeroso, todo mundo reunido na mesa, todo mundo ali se alegrando, todo mundo se festejando, isso é o que Deus deseja, ter comunhão contigo, você ter a consciência de que Deus é contigo em todo canto, em todo lugar, Ele é quem te supre, Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege, ou seja, você percebe Deus em todas as coisas, porque Deus ele está dentro, Deus ele tem que estar dentro, Deus ele tem que estar nos movendo, Ele tem que estar, sabe, né, realmente nessa interação conosco, porque somos nós quem buscamos, somos nós quem fazemos o Senhor o nosso pastor. Aí o 6, né, para fechar, diz assim, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por quê? Porque o texto, o primeiro versículo diz que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Não é uma questão de posse, de propriedade, porque Deus só fala comigo. Não, porque Deus eu sou ungidão, porque eu tenho um chamego diferente com Deus, porque Deus, eu e Deus. Todos com Deus. Deus não tem chamego específico com ninguém. Deus não tem filhos prediletos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, há muitos lugares, então Deus não tem, é um tiquinho, não, é só um tiquinho de gente aqui, porque Deus ele quer só um tiquinho. Não, Deus ele quer salvar a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor sendo teu pastor, nada te faltará. Ele te guiará. Né? Ele suprirá todas as tuas necessidades, Ele trará aquilo que naturalmente você não consegue prover. Você pode até julgar que você é feliz, você pode até julgar que aquilo que você está vivendo naturalmente pode estar trazendo contentamento, pode estar trazendo uma alegria, mas eu digo uma coisa para você, aquilo que você constrói aqui na terra, vive, desenvolve aqui na terra, se não tiver peso de eternidade, vai perecer, e sua alegria será apenas uma alegria terrena. Mas no Senhor, a nossa alegria, ela é eterna, ela é presente, né? E presente a gente desfruta. Então, o Senhor sendo teu pastor, nada te faltará. Você está vendo esse ambiente aqui? Minha casa, né? Estou aqui em construção, acredito que agora no mês de fevereiro, né? Tá terminando aqui e de repente, né, estarei me mudando para cá. Né? Então, esse é o cenário, o novo cenário. Eu já fiz um vídeo aqui, na verdade, né? Mas voltei aqui porque o ambiente fica mais tranquilo para poder... Tem até uma máquina ali, né? Chiando ali, era uma obra vizinha aqui a minha, né? Mas é isso aqui é bênção de Deus, ó. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui é projeto. O homem sonha e Deus é quem realiza, Deus é quem dá o suprimento, Deus é quem dá a condição. E eu louvo a Deus por isso, né? Por Ele, né, dar realmente a condição, né, para conquistarmos. O Senhor é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riqueza. Sabe por quê? Porque Ele é o meu pastor. E aí nada me falta. Deus abençoe sua vida. Curte, comenta, compartilha, né? Vamos, né, traz, né, assim, divulga para outras pessoas, para que mais pessoas venham e se inscrevam no canal e o canal cresça e mais pessoas sejam alcançadas, porque a palavra da fé, né, é o que salva o homem. A palavra de Deus é o que salva as nossas vidas. Deus abençoe e
Um ótimo final de semana para todos. Menor Thalita, hoje eu tô aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!